Olá, queridos amigos e seguidores que com tanto carinho e respeito acompanham os nossos vídeos aqui na página, no nosso canal do YouTube, Casa da Boa Sorte. Sou Babá Ilessiria Odele, Xomiopec Zarcel, e tô aqui novamente para bater um papo com cada um de vocês que com tanto carinho e respeito apreciam os nossos vídeos. Antes de entrar no assunto do vídeo, eu queria ter a oportunidade de informá-los que se você deseja conhecer o nosso trabalho pessoalmente, basta enviar mensagem no número 11 95073 9466 através do WhatsApp. Nesse número você entra em contato com o pessoal que cuida da agenda do nosso templo e se informa do que é preciso para tornar o nosso encontro possível. Pessoal, o vídeo de hoje, como alguns próximos que serão lançados aqui no canal, a gente vai estar abordando, falando especificamente de algumas divindades dentro do panteão Yorubá, dentro daquilo que eu aprendi nesses 22 anos praticando a religião tradicional Yorubá. Hoje, especificamente, nós iremos falar sobre o orixá feminino chamada Iemoja. Iemoja ou Iemanjá, como é falado em algumas partes da terra Yorubá. Aqui no Brasil, popularmente conhecida como Iemanjá. Eu vou me limitar a falar dentro apenas da visão da religião tradicional Yorubá, e em alguns momentos do vídeo eu vou traçar alguns paralelos com algumas questões que é dito a respeito da mesma, tanto dentro do culto afro-brasileiro candomblé, como dentro da Umbanda, como forma de traçar algumas diferenças e semelhanças que existem entre o culto tradicional e o culto que se formou aqui na diáspora. Iemoja é um orixá feminino. Na terra Yorubá, ela é a divindade relacionada à água do rio. Tá? Então é extremamente importante já compreender isso. Aqui na diáspora, tanto na Umbanda como no Candomblé, por vários motivos históricos, né, Iemoja acabou sendo relacionada à água do mar. Porém, dentro da visão Yorubá, o orixá feminino, dona do mar, é chamada de Olokun. Olu, dona, Okun, mar, a dona do mar. Iemoja, ela é chamada de Onimoleudu, que significa a líder das divindades da água do rio. Ela também é chamada de Olueri. Muitos questionam, Babá, o que seria Olueri? E aí eu vou aproveitar para ilustrar, e aí vai ficar claro para vocês. Todas as divindades femininas da terra Yorubá relacionadas à água do rio são também consideradas o que na nossa língua, no nosso idioma, a gente chama de sereia, que seria literalmente essa representação, como aqui na escultura, uma mulher da cintura para cima e da cintura para baixo um peixe, né? Então isso em Yorubá nós chamamos de Olueri, tá? Que traduzindo para o nosso idioma seria sereia. Muitos podem dizer, mas os Yorubás eles absorveram essa visão de sereia de qual povo? Gente, não significa que eles absorveram isso da cultura grega ou de qualquer outro povo, não. Significa que na terra Yorubá também existe o conceito do fenômeno mulher, metade peixe. E aí é importante compreender que, do ponto de vista espiritual, isso é uma forma de mostrar para as pessoas a área de domínio daquela divindade. Então, como Iemoja, Oxum e algumas outras divindades femininas, como por exemplo Iewa, elas foram totalmente relacionadas à água do rio e aos peixes, esse fenômeno de representá-las como metade mulher e metade peixe significa que na sua existência espiritual elas vivem dentro da água. Dentro do ponto de vista Yorubá, Iemoja, ela não está no Orun, num plano espiritual distante da gente, não. Ela está, o espírito dela é o espírito da água, ela vive na água, tá? Então por isso que ela é representada dessa forma, é por isso que ela é chamada de Olueri, tá? Outra questão que também é importante dizer, para conhecer e compreender a essência do poder desse orixá, é que um dos orikis de Iemoja ela é chamada de Iemoja Olomuaguchi, que significa a dona de uns seios fartos, como vocês também podem observar através do que nós chamamos de Ere, que é a escultura de Iemoja, a representação dela. E o porquê isso? Porque Iemoja é um dos orixás femininos que mais está relacionada à maternidade e à capacidade de ajudar as mulheres no processo de fertilidade, de gestação e também da criação dos seus filhos.
trazendo para as mulheres o equilíbrio emocional necessário para saber lidar com o fenômeno de lidar com uma nova vida gerada por ela. Existe um verso do Ifá Oxé Urugbe que diz que Iemoja, ela era estéril, ela não conseguia engravidar. E que Iemoja um dia estava muito triste, muito chateada, porque ela não conseguia engravidar. E aí ela foi até um babalaô consultar Ifá. Esse babalaô era o próprio orixá chamado Orunmilá. Orunmilá consultou Ifá para Iemoja, e aí, mediante a isso, ele orientou que ela fizesse um ebó. Ela deveria providenciar muitas folhas chamadas de inhane, que é o que nós no Brasil temos como serralha ou dente de leão, egbofunfum, que é canjica branca, alguns outros elementos, e ela deveria colocar isso tudo em uma cabaça, e por 5 dias ela deveria, rodeada de crianças, ir até o rio mais próximo da casa dela, oferecer isso ao rio, pedindo que o rio desse a ela fertilidade. Pelos 5 dias, Iemoja fez esse ritual que nós chamamos de etutu. Tá? No 5º dia, quando acabou o ritual, Iemoja retornou para sua casa e no outro dia ela descobriu que estava grávida. E aí ela, durante o período de gestação, foi se cuidando, tudo direitinho, até que chegou o momento do nascimento da sua filha. Quando a filha de Iemoja nasceu, quem fez o parto, dentro desse verso, foi o orixá Ogum. Ogum é quem fez o parto. Quando Ogum fez o parto, ele chamou Orunmilá, falando: Orunmilá, a filha de Iemoja nasceu. Orunmilá foi e consultou Ifá. Quando ele consultou Ifá, surgiu o Odu Oxé Urugbe. Quando surgiu o Odu Oxé Urugbe, Orunmilá falou: essa criança não é qualquer criança. Essa criança é um orixá no Orun que veio para o Aie. O nome dessa criança é Oxé Nibuomi ou Oxé Ominibu, que significa Oxé na profundeza das águas, que é o nome original do orixá Oxum. Oxum é a abreviação ou a corruptela dessa palavra, Oxé Nibuomi ou Oxé Ominibu, que foi abreviada e virou Oxum. Então, nesse verso, Oxum ela é filha de Iemoja. Oxum já era divindade no Orun, também relacionada à profundeza das águas, só que quando Iemoja alimentou as águas para gerar a vida, o próprio espírito da água, ou um dos espíritos da água, com a finalidade de agraciar Iemoja, aproveitou a oportunidade para ter a sua reencarnação humana, e daí veio Oxum. E nesse processo, Oxum também ficou totalmente relacionada à fertilidade, à maternidade e à água do rio. Tanto que Oxum também é chamada de Onimoleudu. Aqui no Brasil, Oxum ficou muito mais relacionada à cachoeira, que na realidade a cachoeira é o rio, né, seguindo o seu percurso, e quando ele tem uma queda, forma aquela queda d'água, chama cachoeira. Isso pra gente na religião Yorubá é indiferente. Rio e cachoeira é igual, chama Odu. Não tem diferença, né? Então, por exemplo, você pode cultuar Oxum tanto no rio como na cachoeira, e Iemoja tanto no rio quanto na cachoeira. E aí muitos podem me perguntar: Babá, nós podemos cultuar Iemoja no mar? Vocês podem cultuar Iemoja até na banheira ou no ofurô da casa de vocês. Não tem problema. Tá certo que isso eu falei de uma forma metafórica, hein, pessoal? Depois não adianta encher a banheira de oferenda dizendo que foi o Babá Zarcel que mandou, porque é uma metáfora. Qualquer local que tem água, você pode cuidar, qualquer orixá feminino relacionado à água. Agora, todo orixá tem a sua essência. A essência de Iemoja não é o mar. A essência de Iemoja é o rio. Assim como a essência de Oxum é o rio. A essência de Olokun é o mar. Assim como a essência de Olossá é a lagoa, o lago. Mas nada impede, na falta de mar, você cultuar Olokun no rio ou na lagoa. Assim como nada impede, na falta de um rio, você realizar oferendas para Iemoja e homenagear ela no mar. Não tem problema. Agora o problema, gente, aproveitando o vídeo, está muitas vezes naquilo que vocês vão oferecer. Porque quando a gente faz oferenda na natureza, a gente precisa entender o seguinte: a natureza, ela precisa absorver aquela oferenda. Então eu observo com muita tristeza que ainda em 2020, apesar de tanto esforço de várias pessoas
para esclarecer sobre isso, a quantidade de gente que, por exemplo, agora no dia 2 de fevereiro, colocou isopor, pente de plástico, perfume e imagem de gesso num barquinho de isopor para Iemoja no mar. Isso não é absorvido pela natureza. Isso na realidade vai poluir e vai danificar a vida que existe naquele local. Dessa forma, vocês não estão agradando nenhum orixá. Vocês querem agradar o orixá na natureza? Ofereça comidas, usando folhas como recipiente ou até recipientes de barro, que com o tempo irão se deteriorar e se juntar à terra. Né? Agora não usem isopor, pente de plástico. Para que Iemoja vai querer um pente de plástico? Né? Ela é um ser espiritual. Né? Ela não tem o porquê pentear o cabelo dentro do mar. Né? Mergulha no mar e tenta pentear o cabelo dentro do mar. Não dá. Mergulha no rio. Não faz sentido. Então, o que Iemoja gosta e os orixás da água? Comidas que a natureza vai absorver e que vai servir de alimento para os peixes. Lembrando, por exemplo, que a palavra Iemoja vem da palavra Yeye Omo Eja, que significa a mãe cujos filhos são os peixes. Esse é o nome de Iemoja. Por isso, quando eu alimento o peixe, eu estou alimentando Iemoja, porque eu estou alimentando o filho. Lembremos aquele bom e velho ditado do Brasil, que se eu não me engano diz mais ou menos assim: quem a boca do meu filho beija, a minha adoça. Né? É isso mesmo, produção? Então é isso aí, entendeu? Esse ditado. Então quando você está cultuando o peixe, você está cultuando Iemoja. Se você está cultuando Iemoja, ela vai ficar feliz. Agora, se você estiver colocando coisas que vai matar os peixes, Iemoja vai ficar triste. Ela não vai ficar feliz. Então essa consciência também é importante. Uma outra coisa que é importante falar para vocês dentro do assunto. O orixá Iemoja, ela é de origem Yorubá. Tá? Na Umbanda, existe uma imagem da Iemoja branca, com aquela roupa azul, que muitas pessoas têm a imagem de que aquela é Iemoja. Aquilo ali é uma imagem, uma representação de um ser espiritual cultuado na Umbanda, se eu não me engano é chamada de Janaína, que mais tarde foi sincretizada com Iemoja e hoje muitas pessoas têm aquela imagem como imagem de Iemanjá. É um direito das pessoas. Agora é importante compreender, Iemoja como uma divindade Yorubá, todo o povo Yorubá tem a pele negra, né? Então é importante entender que Iemoja em vida foi uma mulher negra. Ela teve, para nós que seguimos a religião tradicional Yorubá, todos os orixás tiveram reencarnações humanas. E eles foram Yorubás. Se eles foram Yorubás, não tem como eles terem sido brancos, né? E eu digo isso para as pessoas se conscientizarem a respeito disso. É muito importante não modificar a essência da divindade. Porque o culto de orixá é um culto voltado à ancestralidade e à memória ancestral. Se eu altero isso, eu estou rompendo com essa ancestralidade. E se eu estou rompendo com a ancestralidade, perde-se totalmente o sentido daquilo que a gente faz cultuando os ancestrais. Tá bom? Queridos, eu queria ficar aqui horas falando de Iemoja, mas deu para dar uma breve pincelada a respeito da importância dessa divindade. É um dos orixás hoje mais cultuados no Brasil, em várias partes do mundo. Na terra Yorubá existem várias regiões onde ela é muito cultuada, também é uma divindade popular em terra Yorubá. É natural que surjam algumas dúvidas, mas em breve a gente volta aqui com novos vídeos falando a respeito desse assunto e desde já eu agradeço a cada um de vocês. Lembrando que, se você deseja conhecer o nosso trabalho pessoalmente, é só entrar em contato com o número do WhatsApp, o 11 9 50 73 9466. Nesse WhatsApp, como eu falei, vocês se informam daquilo que é preciso para tornar o nosso encontro possível. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem a curtida de vocês, deixem os comentários, compartilhem via o link original, via WhatsApp, via Facebook, enfim, nos ajudem a levar informações para o maior número possível de pessoas, tá bom? Muito obrigado a todos pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Até os próximos vídeos. Um grande abraço, Ireu. Tchau, tchau.